pegando já nessa parte final da questão da língua, há um tempo que, como pessoas que não são propriamente jovens, provavelmente conhecerão um termo que hoje em dia praticamente é em uso, é um termo que isto é uma chungaria. Chungaria vem exatamente do termo originário japonês, que era um tipo de literatura própria que se dava às meninas antes de se casar, digamos que era um manual de sexologia ilustrado. Provavelmente os portugueses que viram aquilo achavam que era ordinário, aquilo que fosse usado para chungaria para coisas que eram ordinárias ou pouco delicadas. E outro termo, sacana. Sacana vem de sacanar, cheirar peixe, sacarrar. Efetivamente, houve um conjunto de pessoas interessantíssimas, como Luís Feijó, que foi um homem que foi tão pouco valorizado, só muito recentemente que começou a ser valorizada a dimensão do trabalho dele, que fez espetacular. Mas, por exemplo, temos no meu caso, por exemplo, o Venceslau Moraes, é um homem que fez uma obra interessantíssima sobre o Japão, em que abandonou praticamente a sua vida como ocidental e tornou-se praticamente japonês. Pensamos que eu não mas creio que é o único ocidental que tem uma estátua no Japão. E realmente é um homem que ainda é estudado pelos japoneses. Ele costumava dizer que os portugueses e os japoneses tinham muitos elementos em comuns e que nós devíamos reforçar os nossos laços com eles. Bom, não sei se a gente tem isso tanto em comum, pelo menos respeito pela cultura deles tivemos, então lá tivemos. E há realmente várias áreas onde nós tivemos influência, por exemplo, o leque, uma coisa que a gente trouxe para Portugal e depois foi difundido, o leque de abrigo, que foi criado por uma senhora, isto é uma história, ou o mito diz, depois de observar a cauda do pavão a abrir-se, o chá, o biombo, tudo isto são coisas que nós trouxemos, e os lacados, são coisas realmente que, na relação com eles, foram coisas que a gente levou, mas que também trouxe. Há aqui só uma pequena referência de uma personagem histórica que muitas vezes é referenciada pelas pessoas que gostam do Japão e que gostam de uma certa visão histórica do Japão ligada ao lado mais belo. Há uma personagem que é o Miyamoto Musashi, que foi considerado provavelmente um personagem, não era mítico, um personagem real, que era um samurai, que tinha uma característica que ele era exatamente o oposto que eram as outras pessoas. Um samurai clássico era um homem que seguia um ritual em princípio, não é? Um ritual de combate e uma certa número de regras rígidas. O Miyamoto Musashi era um estratega por natureza e então ele usava a estratégia como forma de tirar proveito dos outros. Por exemplo, se marcava para as 10 horas um duelo, Miyamoto Musashi chegava 2 horas atrasado. Quando chegasse 2 horas atrasado, lá estava furibundo, perdia a calma e ele tirava proveito disso. Ou fazia exatamente o contrário. Chegava antes de fazer uma emboscada. Ao caso de combate mais célebre dele, com um indivíduo que era considerado um grande espadachim, e ele aparece para o combate atrasadíssimo, de propósito, e quando chega nem sequer leva uma espada. Pega num ramo, adapta o ramo ao remo, adapta o remo e vai combater com o remo. O outro, quando vê aquilo, considerou ter uma coisa tão insultuosa e nervosa, passou para ele e o outro arrumou o caso. De qualquer das formas, o Miyamoto Musashi também foi conhecido por uma coisa, é que ele desenvolveu uma escola de Genjutsu, escola de sabre, muito própria, que não existia na altura, porque foi inovadora. Foi o combate com 2 armas, ou seja, um sabre, um katana, e um sabre mais pequeno chamado wakizashi. Não há certezas, mas julga-se por influência ocidental, por muitos portugueses. Os portugueses, quando chegaram ao Japão, levavam um combate normal com espada e com um pequeno sabre que chamava-se de águia, que chamava-se de uma misericórdia. Era típico. Lembre-se que
tiveram sempre um papel importante naquela zona, nomeadamente em apoio ao combate também aos piratas. A observação dessa forma de combate claramente penso-se terá influenciado por esse indivíduo que hoje ainda é reverenciado no Japão como um expoente máximo que era o samurai, se bem que há outros personagens na realidade histórica, na minha opinião, muito mais interessantes, mas como ele realmente era um homem chamado lobo solitário, um homem que não se preocupava muito com a sua aparência física, com a sua própria higiene pessoal, que era uma coisa que incomodava os outros samurais, e realmente os japoneses têm esta característica. Eles são muito ritualistas, aliás, essa forma de ritualização tem razões de ordem psicológica e estratégica muito própria. Numa sociedade em que qualquer coisa pudesse ser razão para um confronto, a melhor forma de evitar situações dúbias é claramente criar normas para tudo e mais um para outras. Era uma norma como se entrava dentro de uma casa, como se saísse de uma casa, como se cumprimentava, como se punha a faca, se houvesse um instrumento, por exemplo, de corte, ou um peixe. Vamos começar por um peixe. Se se colocava um peixe no prato com a barriga virada para fora, isso é uma ofensa. Porque normalmente o sepulcro, o ar livre, era feito ao nível do ventre. E depois, quando era colocado no prato com a barriga para fora, era a mesma coisa de dizer ao indivíduo: não vai me matar. Não se dizia verbalmente. Se dissesse verbalmente, havia com certeza um confronto. Por exemplo, as flores, os arranjos florais, como se a casa de alguém, se o dono ou a dona da casa quisesse transmitir um desagrado pela visita de alguém, colocava as flores com as costas, neste caso o jarro está com o rosto virado para a frente, não está com as costas viradas para nós, viraria a flor de forma a mostrar as costas. Assim poderia dizer que estava em desagrado sem dizer verbalmente. A pessoa que disse não teria que reagir porque poderia ignorar algo que, se fosse através de palavras, não poderia ignorar. Aquele processo de ritualização dos comportamentos também era uma forma de minimizar situações dúbias que levassem a situações de confronto. Todos estes aspectos, eu penso que fazem parte realmente de uma cultura muito diferenciada da nossa, que, pronto, ainda hoje, muitas das vezes não é bem entendido. Pensar que hoje em dia, mesmo com a ocidentalização, que a gente entende bem o que é um japonês, especialmente um japonês mais idoso, às vezes não é fácil. Um sim que é um sim total, um não que é um não total, e há muita nuance em termos comportamentais derivado de princípios de convivência. Por exemplo, aquilo que se designa como chamado giri. Giri é um conceito de obrigação. Por exemplo, imagine-se que vamos na rua e que passamos por alguém que a pessoa vai com os corpos, uma rabanada de vento, e o vento atira o chapéu para o chão. Um japonês, se pegar no chapéu, aproximar-se-á da pessoa a quem deu o chapéu, numa atitude de muita humildade, e veremos estranhamente ele pedir tantas vezes desculpa de estar a entregar o chapéu ao outro. Porquê? Para um japonês, ser objeto de um favor, ao caso da pessoa que nos chapéu, é claramente criar guia, uma obrigação de a pessoa pagar essa dívida. E normalmente as dívidas nunca se pagam, literalmente. Eu costumo dizer aos meus alunos, quando eles vêm para aprender comigo, que não há dinheiro que pague uma hora de ensino de um professor. Eu não posso pegar dinheiro e chegar ao professor Pedro e dizer: oh, meu caro amigo, eu quero volta esta hora. Não há. Portanto, qualquer obrigação provoca necessariamente uma resposta e quase para a vida inteira de pagar. Daí é raro
pedir dinheiro emprestado no Japão, uma coisa quase absurda. Este conceito aqui, por exemplo, que é um conceito muito estranho. Eu lembro-me que há uns anos li numa revista, a minha impressão foi na Newsweek, já está há bastantes anos mesmo, um caso de um empresário japonês que tinha sido apanhado a assaltar no banco. Pronto, foi apanhado e perguntaram-me qual era a razão porque ele tinha assaltado o banco. Ele claramente disse não tinha dinheiro para pagar os ordenados dos funcionários e não queria falar das obrigações para o que eles estavam pendentes dele. Estou a imaginar o Ocidente, os empresários a assaltar os bancos para pagar os ordenados dos funcionários. É uma coisa que é um princípio estranho. Claramente lá isso era algo que era incurável. Ele preferiu cometer algo abominável, que era assaltar o banco. Mais ou mais os japoneses não têm um sistema de justiça como o nosso, não é? É muito mais rigoroso em algumas coisas. E ele preferiu cometer um crime, mas não faltar com as obrigações, porque iria criar mais um aspecto. Se quiserem dialogar, qualquer curiosidade que tenham, qualquer ideia,